Igreja, graça e paz, amém? E fico muito feliz em estar com vocês aqui nesta noite, o convite do pastor Esron. E temos aí uma grande caminhada, né, queridão? Na presença do nosso Deus. Eu sou pastor e estou auxiliando o pastor Wendel na Igreja Batista de Jardim Teresópolis. Não sou pastor lá, né? E apenas sou membro da igreja, trabalho com adolescentes lá na igreja, e temos lá em torno de 30 adolescentes mais ou menos. Toda terça-feira a gente reúne para orar, e assim por diante a gente vai tendo essa equipe na presença de Deus. Gostaria de muito que minha esposa estivesse aqui, mas não pôde. Nossa criança com 8 anos está lá com muita febre, Davi, e ela ficou tomando conta ali daquela criança. Tem uma outra filha chamada Maria Eduarda, e ela se encontra no trabalho. Muito obrigado, meu irmão. Ela se encontra no trabalho de freelance, né? Então todo sábado, domingo, às vezes ela tem que estar trabalhando, e daqui eu já vou passar para buscá-la, e assim a gente vai continuando o dia na correria. Mas eu fico muito feliz em conhecer mais uma agência de Deus aqui neste local, e fico assim honrado pelo convite. Nós trabalhamos com uma escola, eu trabalho com uma escola, sou psicólogo numa escola, e agora por esses dias nós vamos estar assumindo a coordenação dessa escola. É um instituto infantil, e aí nós estamos nessa batalha já há algum tempo. Então vemos as coisas acontecendo tanto na sociedade, escola, igreja, e isso nós vamos trazer um pouco para o nosso bate-papo de hoje sobre o que está acontecendo nesse mundo, a igreja da pós-modernidade. Queridos, eu fico muito feliz e eu trago do pastor Wendel um grande abraço, viu, meu irmão? E nós vamos, sem muita delonga, compartilhar com os irmãos o texto da palavra de Deus, que se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, depois Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. Romanos capítulo 12, são um texto bastante conhecido, que nós vamos estar tirando para a gente estar conversando. Romanos capítulo 12, os irmãos podem ficar assentados como estão. Nós vamos compartilhar este momento com o mesmo espírito de adoração ao Senhor para as nossas vidas. Romanos capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado,
seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se algum de vós prega o evangelho que vá além daquele que recebe estes, seja anátema. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, na tua presença nós estamos mais uma vez. Assim, ó Deus, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio e a oportunidade de estarmos aqui na tua casa para assim louvar e cultuar o teu santo nome. Abençoe esta igreja, pastor Hezron, sua família, que esteja cuidando, ó Pai, de cada membro, de cada pessoa, de cada vizinho, de cada componente que se encontra assim nas redondezas desta igreja. Que o Senhor venha estar abençoando essas vidas no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós queremos compartilhar um pouco do que o Senhor tem falado assim aos nossos corações nesse período de tempo em que nós estamos vivendo nos dias atuais. Eu não sei como você tem visto aí a sociedade, como tem aceitado a igreja, como a igreja então tem percebido no meio social algumas coisas. Eu não sei como você tem sido assim tocado pelo Espírito Santo em enxergar a natureza de igreja para um despertar. E eu gostaria então de compartilhar com a igreja neste momento que esta busca que nós temos de como a igreja e esse texto estão sendo assim bem coerentes com relação ao que Deus nos dá nos tempos, uma cultura marcada pelo relativismo, pela negação, pela ausência da verdade. Queridos, nessa abordagem vamos tentar então afirmar e confirmar alguns desafios gigantescos que nós estamos enfrentando. No livro que nós escolhemos para poder falar então aqui, traz para a gente alguns princípios que nós precisamos olhar para o nosso Deus, para a Bíblia, e não nos intimidar com aquilo que nós estamos aprendendo dia a dia. Temos que reconhecer que a eclesiologia está para a pós-modernidade e a pós-modernidade para a igreja. E assim o seu modo de ser. Nós vamos então entender algumas coisas para a gente discutir aqui para frente, dizendo que basta olharmos um pouco do que está acontecendo na sociedade. Basta simplesmente observarmos e entender como que a igreja está sendo organizada hoje para atender interesses pessoais, individuais de pessoas. Basta observarmos que ainda em nosso meio social, igreja, há pastores que desenvolvem um ministério dominado por grupos. Pontos que a gente vai estar afirmando aqui, desses estudos, de palavras. Basta também a gente observar e dizer que incontáveis divisões de igrejas existem hoje em nosso meio. Que também existem incontáveis divisões familiares. Existem então nesses últimos tempos, devido a algumas condições dentro da igreja, a mercantilização da fé. Isso tem sido algo também que tem levado às dificuldades sociais dentro da igreja. Vemos também a autoajuda sendo colocada no lugar da pregação
teológica dos próprios ensinos, da própria palavra. O que pensar hoje da teologia da prosperidade? Veja que isso vem conseguindo transformar essa transcendência em imanência, fazendo com que o céu seja aqui na terra. Olha só que então, como nós podemos observar isso, né? Além disso, a igreja, em variados momentos da história, se faz surdas, né? Deixando de ouvir a palavra da verdade, a palavra de Deus. Deixando de ouvir corretamente o ensino da palavra de Deus. Vamos então começar a pensar que a hora e o tempo chegou, que a igreja verdadeiramente se torna um povo de Deus, e não importa se seu nome pós-modernidade era de conhecimento da automodernidade nos dias de hoje. A igreja não é apenas uma organização bimilenar. Na verdade, a igreja é vida. E pode ser o povo de Deus, de forma correta, coerente, de acordo com o ensino correto da palavra que está sendo pregada, com os grandes desafios que vem sendo trago para nós. Eu quero o primeiro ponto que nós vamos então estar discutindo aqui, que fala sobre a igreja na pós-modernidade, transformação ou conformação. E nós vamos então caminhar, que nos últimos tempos, nós vamos voltar nos textos daqui a pouco, quando o apóstolo Paulo, ele nos alerta como igreja nos dias de hoje, assim como ele alertava nos dias anteriores. E ele começa a carta de Paulo aos Romanos, não foi dirigido a pessoas não cristãos. Olha só que interessante, pelo contrário, foi enviado à igreja para cristãos, para pessoas que estavam ali seguindo a Deus, chamado para serem santos. Romanos capítulo 1, do versículo 7, os irmãos podem estarem aí nos ajudando com a leitura desta palavra. Romanos capítulo 1, versículo 7, diz assim, o apóstolo Paulo mencionando: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para serdes santo, graça e vós aos outros, e paz da parte de Deus, o vosso Pai, o vosso Senhor Jesus Cristo. E Ele está chamando para serem, o quê? Santo. Grave essa palavra, santo. Ok? O apóstolo Paulo e os irmãos romanos do primeiro século, ele chama para santidade, separação e transformação. Santidade, separação e transformação. Amém? Veja que nós começamos então a falar sobre essa pós-modernidade que nos traz transformação ou conformação. Veja aí, este pedido de Paulo na prática é parte central da transformação ocorrida na totalidade no indivíduo, na pessoa humana. Ele não está transferindo uma informação para a pessoa que não conhece a santificação, não conhece a Jesus, não conhece a Deus, não conhece a palavra. Ele está dizendo para pessoas que conhecem a verdade, dizendo: amados, nós estamos chamando para serem santos. Santidade, separação e transformação. Para tanto, para o indivíduo ser transformado,
ele precisa conhecer Jesus Cristo através de sua fé. E os grandes desafios da igreja hoje é acrescentar a fé em Cristo Jesus para que seja separado, para que seja santo, para que seja santificado, para que seja transformado. Quem vive essa experiência da fé é transformado, logo oferece em sacrifício vivo a Deus. Dedica-se ao serviço divino para agradar quem transformou. Onde nós lemos Romanos capítulo 12, 1 e 2. Quem é transformado por Cristo, segundo um estudioso da palavra, Molechenko, em 2012, age como transformador no meio que vive. E é interessante a gente observar uma coisa. Ele aponta: quem pode transformar alguém? É Cristo Jesus. Mas através de quem? E ele disse: age como um transformador no meio que vive. E o grande desafio da igreja é então viver, transformar vida através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, por pessoas que nós estamos convivendo. Nós estamos passando hoje. Hoje nós convivemos no meio da sociedade. Convivemos em primeiro lugar dentro da nossa própria casa. Como nós transformamos a nossa casa, como nós transformamos quem está ao nosso meio, através do Espírito Santo de Deus. Como então podemos ser usado pelo Espírito Santo de Deus? Como nós podemos então fazer com que as pessoas enxergam esta fé que nós estamos tentando transmitir através do Espírito Santo? Queridos, o grande desafio da nossa vida hoje social como igreja é acrescentar a nossa fé no meio que nós vivemos. E nós começamos por dentro da nossa família, dentro da nossa casa. E aí nós podemos então começar a mostrar às pessoas que nós temos condições de levar as pessoas para Cristo através da nossa vida pelo Espírito Santo de Deus. São desafios. Mas como que isso acontece? O nosso comportamento é um deles. Nos disponhamos então a olhar uma sociedade que não tem condição, talvez até mesmo, de pensar um pouco mais sobre o nosso comportamento dentro da nossa própria casa. Em oração, leitura bíblica, vivência com intimidade com Deus. Isso percorre a nossa vida. É dia a dia, é lá fora, dentro da nossa casa, na rua, no trabalho, onde quer que nós estejamos caminhando. Se dentro do meu próprio lar eu deixo o Espírito Santo de Deus falar, se dentro do meu próprio lar eu não consigo mostrar para as pessoas que vivem dentro dela, dentro desse lar, dentro da minha própria família, se eu não deixar o Espírito Santo de Deus, a luz de Cristo brilhar, eu vou ter dificuldade de ser um transformador de vidas. Eu chamo minha esposa para orar constantemente, pastor Esron, porque eu tenho que ensinar para os meus filhos que eles precisam buscar a Deus. Eu preciso orar e ler a Bíblia com meu filho todos os dias, pelo menos um capítulo. Nós já estamos nos profetas maiores. Começamos em Gênesis. Todos os dias um capítulo. E o dia que eu não tenho aquele tempinho, ele diz: pai, eu não vou dormir enquanto o senhor não ler a Bíblia comigo. Tem hora que a minha cara vai lá no chão. Sabe por quê?
porque nós queremos transformar vidas através do Espírito Santo de Deus, que pouco brilha às vezes em nós. Eu quero que meus pais, meus irmãos, toda a minha família vá para a presença de Deus, mas eu não dou bom testemunho. Os desafios da igreja pós-moderna, hoje entrinhada, está no meio de nós, exatamente para nos deixar um pouco sem ação verdadeira para o crescimento da igreja. São desafios. São grandes desafios. No meio onde eu trabalho, eu tenho grandes desafios. É um número de gente muito grande. E às vezes, a gente precisa limitar as palavras da verdade. Porque a própria sociedade está extinguindo, aos poucos, o que a igreja tem ensinado para as crianças. Eu quero continuar aqui dizendo que essa palavra diz: transformador no meio em que vive, começa não somente aqui dentro da igreja, mas sim dentro da nossa casa, no nosso trabalho, dentro do ônibus, dentro de um momento de bate-papo com amigos. Não podemos deixar então de transformar a vida, porque nós somos transformados. São comportamentos que nós precisamos ter, de conhecer a palavra cada vez mais. A pessoa que vive convivência, com uma verdade, experiência da fé em Cristo e com Cristo, não pode se conformar, permanecer de forma anterior ao que vivia. E ele diz no versículo 12: não conformeis, olha só, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto de pensamento racional. E não conformeis com esse século. O grande desafio que nós estamos tendo hoje é a conformação que estamos vivendo hoje pela sociedade. Que diz assim: experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus pressupõe transformação, torna-se diferente com a renovação da nossa mente, do nosso pensamento. E quando nós temos um pensamento diferente, nós buscamos o quê? Renovar todos os dias. O que é isso, renovar todos os dias? Quando nós estamos pensando todos os dias em coisas boas, que é o ensinamento da palavra de Deus. Nós não vamos conformar com as coisas que o mundo vem trazendo para nós. Eu vou dizer para vocês uma coisa, que eu estou muito triste, porque eu tive que trocar minha filha de escola. Uma escola muito boa, Colégio Batista, pastores vão. Princípios cristãos, princípio de família. Levei para a escola pública. Eu quase chorei no primeiro dia. Sabe por quê? Porque ela já pegou um professor que a cada 10 palavras, uma palavra de baixo escalão. Infelizmente, ela saiu da sala completamente triste. Uma outra aula que ela pegou de uma outra professora, já tirou toda aquela liberdade dela de expressar o Deus que ela serve, dizendo que pastores, padres, esses teólogos são tudo fachada, que o evangelho, essas doutrinas que os crentes colocam, isso tudo é invenção,
que ela deve usar o corpo dela como ela quiser. Princípios de família, bobagem, não existem. Eu fiquei muito chateado, muito triste, porque o mundo jaz no maligno. Não podemos conformar com este século. É por isso que a nossa fé precisa acrescentar cada dia e não conformar com as coisas que o mundo vem oferecendo. Precisamos então buscar o verdadeiro ensino para que nós sejamos santos, separados para servir. Tem levantado exatamente para que isso aconteça todos os dias em nossas vidas. Olha, igreja, o desafio que nós estamos vivendo nos nossos últimos dias, não temos talvez um pouco mais, porque nós nos acomodamos, porque a igreja hoje pós-moderna tem sido alvo fácil de Satanás, tem tirado a santidade do povo de Deus, tem tirado dos olhos do povo de Deus a forma de enxergar, uma forma clara de ver as coisas. Não conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Aonde? Mas transformai-vos na renovação da sua mente. A igreja somos nós, eu e você, e todos que passamos por uma transformação espiritual realizada por Cristo através do Espírito Santo. Esse é o processo da renovação da nossa mente todos os dias. Não podemos conformar. Hoje, na modernidade, muitas pessoas buscam igrejas evangélicas por uma adesão e não uma transformação. Porque eles querem aderirem ao sistema para saírem bem na fita. Eles não querem ser transformados, mas sim eles querem ser convencidos para alguns sentidos que eles estão vivendo. E quando há uma transformação no coração, na mente, nós sejamos o quê? Fiéis a Deus todos os dias. A nossa mente não vai parar de funcionar para as coisas que não pertencem a Deus. Nesse sentido, a adesão social gosta do contexto e do ambiente, mas não do renovo da sua mente, todos os instantes. A adesão não é conversão, nem uma mudança de mentalidade. A conversão, por sua vez, é uma transformação, uma renovação todos os dias da sua mente. A adesão é uma comunidade de fé ou uma instituição religiosa, é um padrão da pós-modernidade. Algumas igrejas, por falta de compreensão correta da Bíblia, vêm adotando a sua prática muito mais a adesão social do que a conversão. A adesão não nos aproxima verdadeiramente de Deus. A conversão sim, pois escolhemos a Cristo em primeiro lugar, de sermos transformados, tornando-nos nós o quê? Filhos de Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 12, por favor. Você pode ler para mim, fazendo um favor? João 1, 12. João capítulo 1, versículo 12. Vou ler seu nome, a saber, todos os que crerem. Muitas pessoas hoje não creem e querem ser filhos de Deus. Muitos não creem e querem ser filhos.
muitos estão aí querendo receber a glória, o mesmo sentido daqueles que buscam. Essa adesão não vai ser uma transformação para eles. Transformação é não conformação. Transformação é metamorfose. É alcançar nova forma, tornar-se diferente da nova mentalidade da nova criatura. Segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 17, o que diz? Se alguém está em Cristo, nova criatura. Coisas antigas não se faz mais. Acabou. Sabe aquelas pessoas que querem vir para a igreja e querem carregar o pecado consigo? Querem continuar no pecado? Querem estar no altar, mas não está com o coração limpo? Ainda jogando, continua ainda brigando por políticas, continua ainda mentindo, continua ainda sendo ignorante com a esposa, com o esposo, com os filhos, sendo ainda violento. Pessoas que querem transformar somente por fora, mas não querem transformar o seu coração, não querem renovar a sua mente, não querem transformar a sua vida. É a igreja e a pós-modernidade de hoje, infelizmente. Sendo assim, a palavra transformação é composta de 3 partes: prefixo, radical e sufixo. O prefixo trans tem a ideia de movimento, para além. O radical, forma, configuração, formato, feito de novo. E ação significa a atuação de Deus na vida da igreja. Precisamos ter então a transformação em nossas vidas, deixar que Deus então faça aquilo que é de melhor. É o movimento, é a ação de Deus quando nós somos transformados. Essa transformação efetuada por Deus na vida das pessoas é o tempo de demonstrar pelo fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. O que é o fruto do Espírito? Como que é o fruto do Espírito na sua vida? Isso tem acontecido? O fruto do Espírito? Ser longânimo, ser verdadeiro, ser amável, ter domínio próprio. Segundo ponto, pós-modernidade é um novo modo de ser da igreja. Utilizamos essa expressão pós-modernidade sem entrarmos numa discussão mais densa e pormenores sobre esse conceito. O que nos motiva e interessa a usarmos esse termo é mostrar a existência de uma nova sensibilidade. E essa sensibilidade da pós-modernidade humana traz para a gente o quê? Um contexto muito perplexo, nos prejudicando, trazendo uma vida cristã artificial. Nada que vai agradar aos olhos de Deus, mas sim aos olhos de homens. E o novo modo da igreja hoje de transformar é ser fiel, ser crentes que busca o verdadeiro conceito da palavra de Deus. Hoje nós observamos que muitas igrejas estão sendo conhecidas pela forma de fazer as coisas. Sabe como? Usando a palavra para ganhar dinheiro, para se tornar empresas, para ser diferente da forma de ver as coisas no mundo. Só que existe um momento que todos nós iremos prestar conta
a Deus. Vamos então caminhar para finalizarmos. O modo de ser igreja transforma o fiel, o crente, não um discípulo de Cristo, mas um mero consumidor de um produto de fábrica, da mídia e assim por diante. As pessoas hoje estão sendo enganadas. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9 que nós lemos, quando o apóstolo Paulo fala: mesmo que um de nós venha trazer um evangelho que não seja o que nós ensinamos, mesmo que venha um anjo do céu, venha ensinar um evangelho desse que você está sendo ensinado, não acredita, é anátema. Não dê crédito, é anátema. E é por isso que hoje nós observamos muitas pessoas indo de um lado para o outro na igreja pós-moderna hoje. Pessoas que vêm e não ficam. Vai para uma outra igreja, porque lá tem cura. Lá tem show. Lá tem isso, tem aquilo outro. Vem ensinando coisas que a palavra de Deus aqui neste local tem ensinado. É o desafio do pastor. Ele tem ensinado a palavra da verdade. Vêm outras pessoas e ensinam outras coisas. E as pessoas começam a se desfazer daquilo que aprendeu e acaba indo para outros cantos. Qual igreja que nós queremos ser hoje? Essa é uma pergunta. Qual igreja que você gostaria de ser? Uma igreja bem moderna? Onde você pode tudo? As igrejas modernas estão assim. Está podendo tudo. Tudo. De tudo. A igreja moderna, ela não desafia a si próprio a pensar que precisa de uma transformação, mas sim apenas um jeito prático de viver a vida. A igreja que queremos ser focaliza a pessoa, relacionamento, gente, discipulados, e não o espaço físico. A igreja que você precisa ser, que eu preciso ser, precisa olhar para outro que precisa de Jesus Cristo e dizer: Jesus te ama, e eu estou aqui para te levar até Ele, através de mim, que estou renovando o meu pensamento todos os dias, porque Cristo é o caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade. Porque através de você, como testemunho da palavra, será o canal para que o Espírito Santo de Deus convença as pessoas. A igreja que queremos ser é a igreja que tem a presença, que faz diferença no espaço onde vive, e não a mídia, que vai colocar o que é a igreja nos dias atuais. É você que precisa dizer que você quer ser uma igreja que tenha a presença e faça a diferença aonde vive. A igreja que queremos ser protesta permanentemente contra as atitudes religiosas, idólatras, e colocam no lugar de Deus como absoluto. Tem muitas pessoas que batem no peito e falam que é Deus, que tem poder como Deus. Muitas pessoas por aí afora estão se colocando no lugar de Deus, e nós temos que defender esse nosso Deus que nós servimos. A igreja que queremos ser, ela deve ter um equilíbrio na adoração e na ação, na razão, na emoção de um indivíduo e na coletividade, e não um culto que não agrada a Deus. Tem que ser adoradores que o adoram em espírito e em verdade. É abrir o coração para que essa adoração chegue aos ouvidos de Deus. A igreja que queremos ser
se assemelha à comunidade de Bereia. Atos capítulo 17, de 5 a 10, uma igreja de uma comunidade que tem aquele carisma um com o outro, que olha para o seu irmão, seu vizinho, e diz: se você tem aí na sua casa um pão, eu vou comer um pão com você. Se você não tiver um pão, se eu tiver, eu levo para você. Se você não tiver e nem eu, nós vamos passar do mesmo jeito. Essa comunhão, esse momento da mesma forma, é um ajudando o outro. E nós precisamos ser a igreja que realmente entende a vontade de Deus. A igreja que queremos ser é afirmar que o amor fraternal é mais importante do que todo o ensino e práticas padrões de uma sociedade que nos engana. Qual é a igreja que você quer ser no dia de amanhã? Ou a partir de agora? Uma igreja que serve a Deus de verdade? Ou uma igreja da pós-modernidade que leva as coisas de qualquer jeito? Precisamos pensar. Precisamos pensar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? É a igreja que nós precisamos ser. E qual é a igreja que você quer ser? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, na tua presença, nós estamos mais uma vez. Queremos pedir ao Senhor neste momento, ó Pai, que nos ajude a entender qual igreja que nós precisamos ser para te servir. Qual igreja que nós precisamos ser para agradar aos teus olhos, para agradar somente ao Senhor. Qual a igreja que eu preciso ser, ó Deus, para ensinar, para praticar a santidade e viver em separação conforme a tua vontade. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor por esta igreja, que possa ser nesse bairro uma igreja que vive os seus pensamentos todos os dias, uma igreja que possa ser usada pelo Senhor para te servir em espírito e em verdade, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus nos abençoe, e o pastor está com a palavra. Deus te abençoe. Amém, Deus abençoe. Amém, irmãos. Deus continue nos abençoar e completar. Que o Espírito Santo complete essa palavra em nossos corações. Amém? Quantos são felizes nessa noite? Pode dar uma glória a Deus bem fortão? Amém. Irmãos, nós iniciamos, como os irmãos sabem, já era para ter colocado a fotinha ali. É aula de violão. Estou muito feliz com essas aulas de violão. E eu tenho certeza que vai sair muitos adoradores aí, viu? Hoje eu comecei com o irmão Dinei. Vamos estar com fome, viu, irmão? Sede de aprender a tocar violão. Falei com ele. Amém, irmão? Eu falei que daqui a um mês ele já está tocando um corinho comigo aqui. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 26. Vamos celebrar a ceia do Senhor nesta noite. Mateus 26, versículo 26. Mateus capítulo 26, versículo 26, até o versículo 28. A ceia do Senhor.
Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Amém? Irmãos, a ceia do Senhor, ela é um momento de recordação daquilo que Jesus fez por nós ao morrer ali naquela cruz, para remissão dos nossos pecados. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos trazendo à memória a morte do Senhor Jesus até que Ele volte. Então o pão e o vinho, o pão e o suco de uva que nós utilizamos aqui não são literais, são figurativos, apenas para você lembrar que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, e que Ele vai voltar. Então a ceia do Senhor, irmãos, ela não vai trazer para você nessa noite um poder extraordinário. Você não vai sair daqui, depois que você comer este pão, um super crente, aonde você vai chegar na beirada ali do portão e vai voar. Vai ser igual o super-homem, ou igual o homem-morcego, ou igual o Hulk, ou igual o Homem-Aranha. Na festa das crianças aqui tinha um Homem-Aranha, tinha o Hulk, e só eu que não tinha nada. Então não vai fazer, a ceia do Senhor não vai fazer que você se torne um super crentão, Agora pode vir os dados inflamáveis do inimigo, que eu estou pronto, pode vir. Não, é para você lembrar do sacrifício de Jesus naquela cruz. Da mesma forma, o suco de uva representa o sangue derramado de Jesus ali naquela cruz. O tanto que Jesus sofreu. Hoje, quando você corta o dedo, hoje, quando você machuca, o sangue começa a descer pelo braço, pela perna. Às vezes tem pessoas que têm pavor de sangue, Ai, fica assim, Mas esse sangue aqui, meus irmãos, ele foi derramado, e muitos que estiveram ali naquele momento da crucificação de Jesus entenderam que era necessário Jesus passar por este momento tão difícil na vida dele, mas era uma promessa de Deus para as nossas vidas. Irmãos, lá em Gênesis capítulo 14, no versículo 18 ao 20, nós vemos Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, levando pão e vinho a Abraão. O que significa isso? Significa que estava fazendo ali um ritual de aliança com Abraão. Irmãos, no livro de Mateus, que nós lemos aqui, no versículo 28, fala sobre essa aliança. Porque isso é o meu corpo, porque isso é meu sangue, aliás, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Aliança de Jesus, irmãos. Nós cantávamos antigamente, nós podemos até voltar a cantar, aquele cântico que fala: Jesus é a aliança entre você e Deus. O sangue de Jesus derramado ali naquela cruz mostra uma aliança que nós devemos fazer com o Senhor Jesus. 2 Coríntios 5,17, como o nosso irmão disse aqui: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você vai participar depois de um treinamento, depois de um curso, pré-batismo, você vai participar da primeira ordenança de Jesus, que é o batismo. Depois do batismo, você está apto a participar da ceia do Senhor, dessa nova aliança. Jesus é a nova aliança, amém, irmãos?
A ceia do Senhor era a ordenança do próprio Senhor Jesus à igreja. E quando nós olhamos os 3 primeiros evangelhos, nós chamamos de evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós encontramos aqui a instrução da ceia do Senhor, a primeira ceia do Senhor. E quando nós participamos dessa ceia, nós estamos lembrando também do indescrutível amor de Deus por cada um de nós. Quando o Senhor, o nosso Deus, entregou o seu Filho Jesus como sacrifício em nosso lugar. Amém? Então a ceia do Senhor é isso, queridos. Primeiro, é uma recordação da morte de Cristo e lembrando que Jesus ele vai voltar. Segundo, é uma proclamação. Enquanto nós esperamos a volta de Jesus. Até quando vamos celebrar a ceia? Até Jesus voltar. Então vamos celebrando e lembrando deste sacrifício. E por último, a ceia do Senhor é comunhão. Todos juntos participando deste grande momento na igreja do Senhor. Amém? Gostaria de convidar aqui à frente a irmã Maura, aliás, a irmã Ivone e a irmã Antônia. As nossas diaconisas vão estar nos ajudando neste momento na celebração da ceia do Senhor. E você que vai participar da ceia, você que está, você que talvez veio de outra denominação, você que foi batizado, você que entregou sua vida para Jesus, você foi batizado, e você já se examinou a si mesmo, você está apto para participar da ceia do Senhor. Então eu gostaria de pedir a você, meu irmão, minha irmã que vai participar da ceia, enquanto as nossas irmãs estará levando os elementos da ceia, você pode ficar de pé, que ela vai estar te entregando, enquanto nós vamos cantar o hino 123. Amém? Bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o teu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que estão alvação, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Toda a igreja declara: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas,
mais top pecador, pois que mais alto que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Todos juntos, salvo. Por mais que a neve, por mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 24, vai dizer: e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O versículo está ali, vamos falar juntos? E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Amém? Vamos todos juntos participar do primeiro elemento? Aleluia, Jesus. Amado Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Mais uma vez, na Tua presença, nesse memorial. Te agradecemos por cada vida. Te agradecemos pelo grande amor de Jesus Cristo para conosco, Pai. Muito obrigado, a Deus. E nos ajuda a sempre ter em mente, Pai, esse grande sacrifício que o Senhor fez por nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um irmão ou uma irmã abençoada do seu lado que está com cálice? Eu convido a você trocar o cálice com seu irmão ou com sua irmã, e você vai dizer para ele assim: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Versículo 25 vai dizer: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. O versículo está ali, vamos falar juntos? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Amém? Vamos tomar todos juntos, participar do segundo elemento. Amém, Jesus. Sim, Deus. Oh, Deus, obrigado, Pai. Sim, Jesus. Sim, Pai. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Enquanto as irmãs recolhem o cálice, o Bruno vai colocar o hino 123, a última parte. Se nós a ti confessarmos. Enquanto nós vamos cantar, as irmãs vão estar recolhendo. Amém? Purificas também, ó Jesus. Vamos aí mesmo?
sim, é de todo pecado. Que maravilhas desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém? Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar todos de pé, meus irmãos? Vamos estar passando por nossos avisos e depois nós vamos estar fazendo a oração final em nome de Jesus, amém? Nós temos aqui nosso celeiro do amor, nesse cesto bonito que está aqui. Então, se você tiver algum alimento, né, não perecível, você pode trazer, está depositando aqui. Quinta-feira, às 20 horas, o nosso culto de oração, amém? Quinta-feira eu vou chegar em cima da hora. Como eu estou dando curso lá no Eldorado, então eu tive que puxar o menino um pouquinho mais cedo para mim conseguir sair de lá mais cedo. E a formatura dele lá, o Luiz. Orem pelo Luiz, viu, irmãos? Ele, assim como muitos, precisam de Jesus. Amém? Domingo, 9 horas da manhã. Eu vou perguntar para os irmãos, hein? Domingo, que hora que começa a escola bíblica? Só as irmãs. Os irmãos. Amém. Depois os irmãos vão entender por quê. Vai, próximo. Domingo à noite, culto da família. Amém? 19 horas. Amém? Que hora que é o culto domingo? Só as crianças agora. Eu vou perguntar, ó, que hora que é o culto da família domingo, crianças? Nossa, só voz inocente, né? Amém. Pode passar. E o próximo culto que nós vamos ter no lar, nosso PGM, vai ser na casa da irmã Fátima, dia 6 de março. Vai dar, né, na quarta-feira, tá? Ela conta com a presença dos irmãos, né? Ultimamente ela não está podendo vir devido aos problemas de saúde, tá? Mas ela pediu, falando assim, eu quero todo mundo aqui, hein? Amém. Nós vamos levar um ônibus. Amém? Eu gostaria de convidar as crianças aqui à frente. Eu quero orar com todas as crianças aqui do meu lado. Deu vontade de orar com as crianças aqui? Aqui, ó, vem cá. Vamos virar lá pra frente. Isso. Tem negócio de assar carne ali? Vem. Vem cá, lindona. Vem cá. Deu vontade de orar por vocês? Vem cá, Murilão. Vem cá, Murilo tem que ficar perto de mim. Isso aí, ó. Vamos estender as mãos para essas crianças aqui, em nome de Jesus? Vamos orar, depois nós comemos, vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Deus, coloco e entrega a vida do Caleb nas tuas mãos, ó Pai. Deus, eu coloco e entrego a vida do Tiago nas tuas mãos. Pai, nós colocamos e entregamos a vida da Sofia, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai. Deus, nós colocamos e entregamos a vida da Maria Eduarda, da Duda, nas tuas mãos. Nós colocamos aqui a vida do Murilo, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai. Deus, nós entregamos a vida da Isadora, Senhor, nas tuas mãos. Pai, nós colocamos a vida do Johnny nas tuas mãos. Deus, nós entregamos e colocamos a vida da Jennifer nas suas mãos, ó Pai. E nós entregamos e colocamos a vida do Derek nas tuas mãos. Pai, nós também colocamos e entregamos a vida da Júlia e da Bia que não está nessa noite. Também nós colocamos as filhas do irmão Leandro. Pai, todas as três, ó Pai, na tua presença, a Marisa, a Ingrid e a Sofia, ó Pai. E mais, entregamos os pais dessas crianças, ó Deus. Deus, abençoe os pais. Cubra eles, ó Pai, com as tuas bênçãos. Deus, que assim como foi ensinado nessa noite, ó Deus, que nós possamos ser espelhos, exemplos para os nossos filhos, ó Deus. Pai, que nós possamos ensinar a verdade, o caminho, que é Jesus Cristo, Deus. A vida que vem através de Jesus.
Pai, amanhã essas crianças vão estar na escola, Deus. Um outro desafio, um outro mundo, Deus. Pai, aquilo que elas verem ali, ó Pai, que não for do Senhor, ó Deus, que possa cair por terra ao momento que elas verem algo acontecendo, Deus, que elas possam aprender a repreender, ó Deus, todo o mal, ó Deus, que houver e onde elas estiverem, ó Pai. Deus, muito obrigado, Senhor. Nós entregamos aqui a Tua igreja nas Tuas mãos, ó Pai. Nós entregamos aqui, ó Pai, cada membro, cada amigo, cada visitante, os irmãos que estão assistindo o culto, a avó Marina, a irmã Edna e todos os grupos que estão ali, todos os irmãos, amigos, ó Pai, que estão assistindo o culto. Abençoe, ó Pai, nessas redes sociais, ó Deus, que a palavra que foi ministrada aqui nessa noite, ó Deus, possa falar, está falando em cada coração, onde for esse link, este culto, ó Pai, que seja abençoado essa vida que estiver assistindo este culto, ó Pai. Deus, muito obrigado, Deus. Toma o Teu lugar de honra neste lugar, ó Deus. Essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, e que todos digam, dá uma salva de palmas bem forte para Jesus e dá... Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Deus, Ele a proteja todo do mal, ó Pai, toda ação, ó Pai, cuide das pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, amém. Amém, glória a Deus. Amém, é isso aí. Agora fui abençoado, graças a Deus. Alguém orou para mim? Você orou para mim, né? Ah, então tá bom. Eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, Sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, Suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, Sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver,